Olá, meu jovem, professor André Penaforte aqui. Na nossa última aula, finalizamos as proteínas e hoje nós vamos iniciar o conteúdo de ácidos nucleicos. Tudo bem? E aí é preciso ter em mente que os ácidos nucleicos, eles basicamente são dois, né? DNA e RNA. Tudo bem? E os ácidos nucleicos, eles são estruturas poliméricas, são polímeros formados por monômeros. E esses monômeros são os nucleotídeos. Então, tanto o DNA quanto o RNA, eles vão ser formados por nucleotídeos, mais especificamente, 4 diferentes nucleotídeos constituindo cada um. Então, você tem 4 nucleotídeos que vão formar o DNA, 4 nucleotídeos que vão formar o RNA. E é a alternância desses nucleotídeos que constitui a nossa informação genética. Então, vamos dar uma olhada nesses caras aí. Dá uma olhada. Essa é a estrutura básica de um nucleotídeo, pessoal. Ela é muito fácil, ela é muito simples. Então, olha, o nucleotídeo ele é constituído basicamente por 3 estruturas. São elas o grupo fosfato, certo? Então aqui eu tenho um PO4-, tudo bem? Então isso aqui é um grupo fosfato, sal mineral fósforo, que nós vimos lá no conteúdo sobre sais minerais. Então aqui nós temos o grupamento fosfato. Veja a informação anterior sendo necessária para compreender a informação atual. Isso é importante. Então nós temos ainda um carboidrato, mais especificamente, pessoal, nesse carboidrato nós vamos ter as pentoses. Lembra que nós vimos lá em carboidratos? Carboidratos são monômeros, né? São monossacarídeos, né? Carboidratos simples. Isso aqui é tanto o DNA quanto o RNA, ele possui uma pentose, ou seja, um carboidrato formado por 5 átomos de carbono. Tudo bem? E, para finalizar o nucleotídeo, nós temos aqui a base nitrogenada. Lembra quando eu disse a vocês que que tanto o DNA quanto o RNA eles vão ser formados por 4 diferentes nucleotídeos? Bom, o que muda, a estrutura do nucleotídeo é a mesma. O que altera de um nucleotídeo para o outro é só a base nitrogenada. Então você tem ali o grupamento fosfato, você tem ali o carboidrato, a pentose, né, um carboidrato de 5 carbonos, e a base nitrogenada, que é o que vai mudar dentro dos 4 nucleotídeos. Tá certo? Então tenha isso aí em mente e aí dá uma olhada. Evidente, o nucleotídeo, ele tem algumas diferenças entre o nucleotídeo do DNA e o nucleotídeo do RNA. Dá uma olhada. No nucleotídeo do DNA, o carboidrato, fosfato é o mesmo, que é um sal mineral, é o mesmo para os dois. Mas o carboidrato muda. A pentose do DNA é a desoxirribose, ao passo que a pentose do RNA é a ribose. Tanto que esses carboidratos, a pentose, é o que dá o nome da molécula. Ácido desoxirribonucleico. Então, esse nome vem da desoxirribose. E aqui nós temos o ácido ribonucleico. Esse nome vem da ribose. Então, primeira diferença aí entre os nucleotídeos que constituem os ácidos nucleicos está na pentose, no carboidrato. Ribose para o RNA, desoxirribose para o DNA. Se você memoriza aí, você já sabe o nome das moléculas, que já fica fácil de associar. A próxima mudança são as bases nitrogenadas. Agora veja isso. No DNA, nós vamos ter adenina, timina, citosina e guanina. No RNA, nós teremos adenina, uracila, citosina e guanina. Veja que as bases são as mesmas, pelo menos para essas 3. Muda só que no DNA eu tenho timina, representado pela letra T, e no RNA eu tenho uracila, representada pela letra U. Bem? Então tenha essas primeiras diferenças em mente, ok? Vou só esquematizar melhor para você aqui no slide, dá uma olhada. Outra diferença é que o DNA ele tende a apresentar-se numa dupla hélice, ao passo que o RNA ele apresenta-se como hélice simples. Agora só esquematizando, né, as informações que eu já coloquei, no DNA nós vamos ter sempre, pessoal, sempre a adenina ligada à timina. Então dá uma olhada, ó, aqui eu tenho. Compreenda a estrutura do nucleotídeo aqui, ó. Grupo fosfato, desoxirribose, que é a pentose, e a base nitrogenada. Aqui, ó, o grupo fosfato, desoxirribose, que é a pentose,
e a base nitrogenada. Então veja que aqui é tudo igual, só vai mudando a base nitrogenada. E aí sempre que eu tenho no DNA T, eu vou ligar isso ao A. Então, ó, bases nitrogenadas, sempre que eu tenho A, eu ligo ao T. Sempre que eu tenho C, eu ligo ao G. Isso nós chamamos de complementariedade de pares de base. Então, as pares de base, as bases, elas são complementares. A adenina sempre liga à timina. Citosina sempre liga à guanina. Tudo bem? Então, temos esses carinhas aí, sempre um ligando ao outro. Já no RNA, a complementariedade é um pouquinho só diferente. Porque lembra que lá no RNA nós não temos timina? A timina no RNA será substituída pela uracila. Então, o que muda na complementariedade dos pares de base do RNA é só isso. Onde tem A, eu ligo U. Onde tem C, eu ligo G da mesma forma do DNA. Tudo bem? Então, atenção para esse pequeno detalhe, atenção para essa mudança na base nitrogenada. Meu amigo, você está ali fazendo a sua prova, sei lá, do Enem, de um concurso, seja do que for. Aí você pegou ali, viu, timina. Você viu ali, muitas provas que trazem sobre isso, ela traz uma sequência de DNA, uma sequência de RNA, enfim, uma sequência genética lá, um código. Tá bom? Aí você olha as letrinhas. O código ele vai ser representado por essas letrinhas. A, T, C, G e U. Certo? Você vai representado por essas letrinhas. Então você viu o T na sequência, você já sabe. Isso aqui é uma sequência de DNA. Você viu o U na sequência, você já sabe. Isso aqui é uma sequência de RNA. Então só essa pequena diferença você já identifica a sequência. Ou o cara não botou a sequência, mas disse uma molécula que tem ribose. Você já sabe, RNA. Uma molécula que tem desoxirribose, DNA. Certo? Então atenção para essas diferenças. Ok? Como eu disse a vocês, né, o DNA possui desoxirribose, ao passo que o RNA tem ribose. E aqui, pessoal, vem uma parte relevante no que se refere à função. Gente, o DNA é o que possui os nossos genes. E aí, muita atenção aqui. O que é um gene? Todo o nosso DNA é gene? Não. Tá lá, o DNA possui os genes. Não é que DNA seja só gene. Na verdade, estima-se que apenas de 1 a 5% do nosso material genético seja gene. O resto é outra coisa. Vai chamar de material genético, isso é para outra função. Beleza, professor, mas aí, o que é um gene? Você tem que entender perfeitamente o que é o gene para que você entenda isso. Porque que só 1 a 5% do nosso material genético é gene. Certo? Um gene nada mais é, atenção, do que um trecho de DNA com informação para a produção, para a síntese de uma proteína. Você pode encontrar diversas outras definições. Essa é a definição mais fácil que tem, mais fácil que eu achei, por isso que é que eu passo para os meus alunos. Tudo bem? Aí você pensa, professor, então um gene é um trecho de DNA com informação para a síntese de uma proteína. Beleza. Mas eu tive aula com outro professor e ele disse que o gene é o que determina as nossas características. E o seu professor estava certíssimo. Por quê? As características que você vê, elas são decorrentes das proteínas produzidas a partir daquele gene. Então você tem que ter isso em mente. Um gene é informação para produzir uma proteína e quando essa proteína é produzida, surge a característica. Exemplo. Melanina. Melanina é o que dá o pigmento escuro à pele. Então, quanto menos melanina tiver na sua pele, mais clara ela é. Quanto mais melanina tiver na sua pele, mais escura ela é. Certo? E o que é a melanina? É uma proteína. Então, se você tem genes para a produção de muita melanina, significa que você terá um tom de pele escuro. Se você tem genes que não produzem melanina, então o tom de pele vai ter pouca melanina, será claro. Certo? Espero que isso tenha ficado bem evidente. Então, um gene é informação para produzir uma proteína. Quando a proteína é produzida, surge a característica. Certo? Ah, eu tenho genes para ser alto. Aí lembra que a gente falou lá em função hormonal?
hormônio do crescimento. Então você tem o gene vai produzir uma proteína, que é o hormônio do crescimento, ou o IGF, né, o Insulin Growth Factor, o fator de crescimento semelhante à insulina, que, né, são hormônios proteicos, tudo bem? Então, você tem aquele gene, ele vai produzir o hormônio, que é uma proteína, a proteína vai agir fazendo você crescer. Então veja que interessante. Gene é informação para a produção de uma proteína. Quando a proteína é produzida, surge a característica. Agora, voltando aqui, olha a relação interessante aqui entre gene, entre RNA e DNA. O RNA, por sua vez, ele tem a função de produzir proteínas. Gente, olha que interessante. Eu acabei de falar para vocês que o gene nada mais é do que informação para a produção de uma proteína. E agora eu estou mostrando a você quem é que produz a proteína. É o RNA. Então veja que simbiose interessante, que interdependência interessante. O DNA, ele tem o gene, ele tem a informação para fazer a proteína que vai gerar, consequentemente, a característica. Ao passo que o RNA é quem vai fazer a leitura desse gene, a leitura dessa informação contida no DNA, para fazer o uso dessa informação, para com essa informação produzir a proteína, certo? E aí sim expressar a característica, surgir a característica observada. Certo? Então veja que relação, que simbiose interessante. Dá só uma olhada aqui nesse esquema, que isso é muito interessante. Vamos lá. Olha isso. Então eu tenho aqui o DNA, certo? E o DNA é quem contém os nossos genes. Tudo bem? Só que gene nada mais é do que informação. Aí o RNA, por sua vez, ele faz a leitura dessa informação e, usando dessa informação, ele produz as proteínas. Mas o fato é que o DNA sozinho não consegue expressar a característica e o RNA sozinho não tem a informação para fazer a característica. Então, essas moléculas são interdependentes. Uma não funciona sem a outra. Tirou uma, a outra não serve para nada. Tire o RNA e toda aquela informação contida no gene não vai ter função nenhuma, porque é só informação. Informação por si só não faz nada. Ela precisa ser usada por alguém e quem vai fazer esse uso é o RNA. Certo? Então o RNA é que faz o uso dessa informação para a expressão da proteína. Beleza, pessoal? Então com isso ficamos por aqui. Até a próxima.